Bem, amigos, conforme o prometido, estou aqui para apresentar para vocês o resultado de algum tempo de trabalho, aí, alguns meses, em que eu pude perceber que essas ferramentas que a gente encontra por aí, né, e que prometem mundos e fundos, elas realmente não conseguem atender a necessidade real, né, de um apostador profissional. Então, pesquisando, indo a fundo, eu consegui traçar um paralelo aí entre a loteria e a bolsa de valores, a bolsa de ações, né? Eu vou explicar um pouquinho melhor aqui para frente, mas já vou introduzir aqui a questão dos gráficos, né? Eu consegui trazer para um modo gráfico aquilo que hoje a gente só utiliza na forma de tabela. Quem conhece um pouquinho de estatística, né, mínimo que seja, sabe que nós temos as tabelas, e depois das tabelas, né, o primeiro passo é você tabular os dados. O segundo passo é você, depois de uma classificação, depois de um rol, é você elaborar as tabelas de dados, né, agrupadas direitinho. E uma última etapa aí, uma etapa seguinte, é você colocar essas tabelas todas em gráfico. A estatística utiliza muito gráfico, porque gráfico é uma forma muito melhor de fazer uma análise técnica, uma análise de dados, né? Que é a quarta e última etapa, né? Então você tem a primeira etapa, que é os dados, a segunda etapa, que é tabular isso, colocar em tabelas, uma terceira etapa é a etapa dos gráficos, e a quarta etapa, que é a etapa da análise desses gráficos. Então vamos lá para uma coisa mais profissional, né? Então, se a gente pegar aqui o número 1, né, e traçar o gráfico da frequência, vamos pegar do primeiro sorteio até o 10º sorteio. Vamos lá. Olha só que interessante. O que significa esse gráfico? Significa que essa primeira aqui, 1, que é o primeiro sorteio, o que acontece? Se tiver no 1 é porque foi sorteado. Se tiver no menos 1 é porque não foi sorteado. Então, o primeiro sorteio da Loto Fácil, a dezena 1 não saiu, por isso que começou em menos 1. Já no segundo sorteio, o que aconteceu? Ela saiu. Então, o gráfico tem essa inclinação para cima, ele é crescente. Tudo que a gente está vendo aqui, para cima, significa, que até aqui a oitavo sorteio, a dezena 1 saiu. Aí o que aconteceu no nono? No nono ela não saiu, por isso que essa linha ela passou a ser descendente. Então todo esse trajeto aqui, né, não saiu no nono e também não saiu no 10º, por isso que a linha veio para baixo. Vamos ver o que aconteceu no 11º. Também não saiu, a linha continuou indo para baixo. 12º, aí saiu. Então veja bem, no 11º ela não saiu, no 12º ela saiu. Aí a inclinação, né, da reta muda. Então esse tipo de análise que a gente está fazendo, ele funciona dessa maneira, né? Eu coloquei no gráfico, toda vez que a dezena sai, a linha é traçada para cima. Toda vez que a dezena não sai, a linha é traçada para baixo, né? E aí a gente pode ir fazendo 13º, 14º, olha lá, 15º concurso, tá vendo? 16º, 17º, olha só, 18º, 9º, 20º, olha só. O comportamento da dezena 1 é um comportamento estranho no começo da Loto Fácil. Olha que coisa interessante. Parece que a partir daqui ela começa a tomar o seu rumo normal, que é um rumo crescente. Nós sabemos que 60% dos resultados da Loto Fácil tem o número 1 presente. Então esse negócio de
Aqui não teve, aí teve 1, aí não teve o seguinte, aí teve 2, aí não teve, aí teve de novo, aí não teve, aí teve, subiu de novo. Mas a gente vai perceber, para a gente colocar aqui 40 concursos, vai perceber que a linha é uma linha com a tendência ascendente ou tendência crescente, né? Olha só o que aconteceu, começou aqui, foi subindo. A gente for para os 50, colocar mais 10 aqui, vamos ver o que aconteceu. Olha lá, está sempre crescendo. Vamos colocar as 100 primeiras. Olha a tendência dela é crescer. Então, isso aqui o que é a diferença? Na verdade, é um gráfico que traça a diferença entre a quantidade de vezes que é sorteada e a quantidade de vezes que ela não foi sorteada. Quer dizer, se você subtrai, né, sorteado de não sorteada, a gente vai perceber que o pico dela ficou em 46, ó, tá? Que é onde ela está aqui. Tá? Então, nos 100 primeiros sorteios, a diferença entre um e outro deu exatamente 46. Tá? Ela foi... o resultado final deu positivo em 46. Isso acontece em todos. Se a gente colocar aqui a dezena 1, né, a gente vai traçar em verde agora. Olha o que aconteceu olha o caminho da dezena 2, né? O que aconteceu com a dezena 2. Vamos ver com a dezena 3 o que aconteceu. Opa, dezena 3 já é um negócio mais... Olha só o comportamento dela, bem diferente, né? Dezena 3 tem outro comportamento. Então, veja que também é crescente, né? Mas é um tipo de crescimento diferente, né? O tipo de oscilação que acontece aqui é outro. Ela foi sorteada no primeiro, mas depois ela foi até acho que talvez 8º, por aí, sem ser sorteada. Aí foi sorteada mais um pouquinho, mas tornou a voltar aqui, aí mais um, daí caiu mais, foi caindo até chegar aqui e voltar de novo, né? Essa dezena 3, engraçado que ela tem um comportamento de W, né? Um negócio bastante interessante aqui, ó, né? Vamos pegar a 4 agora para dar uma olhadinha também nos 100 primeiros. Olha lá, embora seja crescente, mas também, né, é outro desenho, fica bem claro. Vamos voltar para 1 de novo para a gente ver, né? Olha só o comportamento da 1 e o comportamento da 4. Vou tentar colocar as duas juntas, vamos ver se o gráfico vai ficar. Ó, olha só, esse é o comportamento da 4 e esse vermelho é o comportamento da 1.